Olá, pessoal, muita paz. Nós estamos dando início a mais um TED, Temas Espíritas em Debate, que é uma iniciativa do espaço virtual espírita.info, aqui na cidade mineira de Juiz de Fora. A cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, às 20 horas, nós trazemos um tema que é apresentado por um convidado durante 20, 30 minutos e depois nós compartilhamos as ideias dele, apresentando as nossas posições num debate muito afetuoso, muito fraterno e que tem nos auxiliado muito no melhor entendimento da doutrina espírita. Hoje nós teremos um companheiro aqui de Juiz de Fora, psicólogo clínico, Christian Barroso, e ele vai trazer para nós um tema relacionado à psicologia, transtornos do neurodesenvolvimento. Qual a questão espiritual? A gente então vai, nesses momentos iniciais, unir os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão mais velho, aos espíritos bons que têm participado conosco dessas reuniões, pedindo que eles se integrem a nós mentalmente, facilitando as discussões, os raciocínios e que possam trazer para nós boas energias, fluidos salutares, de forma que a reunião transcorra da melhor maneira possível. Assim, então, profundamente agradecidos por essa oportunidade, nós damos por iniciada a reunião da noite. Christian, é com você. Isso aí, pessoal, boa noite. Começar pelo tema, né? Transtorno do neurodesenvolvimento. Quando a gente vai discutir isso de uma maneira geral, a gente não pensa na questão espiritual. Então, na hora de produzir um material para apresentar aqui para vocês como uma motivação inicial, eu decidi fazer em duas etapas. Uma primeira etapa apresentando de uma forma geral o que se entende por transtorno do neurodesenvolvimento hoje, e depois a gente vai aos poucos ali entrando no espiritismo para a gente chegar lá no finalzinho tentando entender se há implicações espirituais, se não há, enfim. Vou compartilhar com vocês aqui material, e aí, de antemão, tem muita coisa que a gente pode pesquisar para estudar isso aí, os transtornos do neurodesenvolvimento, mas aí eu trouxe com base no DSM-5, até porque é um manual reconhecido de pesquisa para vários profissionais da área de saúde, só para a gente ter uma ideia inicial, passar bem rapidinho, só para a gente partir daí, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, acho que não está tela cheia. Ai, foi. Bom, gente, então vamos lá. Inicialmente, né, como eu falei, com base no DSM-5, que a gente buscou lá para poder trazer uma coisa bem en passant, bem rápida, para a gente ir para a conversa, que é a parte melhor aqui do TED, são transtornos que vão se desenvolver, eles vão ter uma manifestação ali no início do desenvolvimento de cada um de nós, quando ele se manifesta, tá? Então, quando a gente fala cedo, a gente está falando da primeira infância, antes mesmo da criança ingressar na escola. E vai trazer alguns prejuízos para o funcionamento dessa pessoa, desse espírito, desse sujeito. Que tipo de prejuízo? Prejuízo na área educacional, dos estudos, na área profissional, na área social, né, das relações, de conseguir se relacionar bem, de compreender as relações e no campo pessoal. De que tipo de transtorno a gente está falando? A gente está falando desses que estão em tela aí, a deficiência intelectual, também conhecido como transtorno do desenvolvimento intelectual, os transtornos de comunicação, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muito falado também na área de saúde, TDAH, e os transtornos motores do desenvolvimento. Tá? Ressaltando aqui, posso falar todos eles. Características que a gente tem que prestar atenção. Eles ocorrem no início da infância
tem um impacto muito significativo no funcionamento social dessa criança, uma interferência muito significativa na área acadêmica, de estudos dessa criança e na adaptação de uma forma geral. Tá? Então, vamos passar rapidinho por cada um deles aqui. A deficiência intelectual, ou transtorno de desenvolvimento intelectual, caracteriza-se por déficit de raciocínio, de planejamento, no juízo, no pensamento abstrato, na aprendizagem de uma forma geral, tá? Algumas causas que a gente pode pensar, eles têm algumas que são em comum, todos eles, né? Eu queria ressaltar aqui a causa genética, tá? Pode ter uma lesão nesse período de desenvolvimento e algumas outras causas de doença materna, mas eu queria ressaltar a questão genética aqui, tá? Transtorno de comunicação é um transtorno onde vai afetar ali a linguagem, a fala, onde vai afetar a comunicação social dessa criança. Pode ser um caso de gagueira, por exemplo, tá? E mais uma vez a gente vai ver a questão genética, que são altamente herdáveis. Os transtornos motores do neurodesenvolvimento, tá? São transtornos que vão afetar a coordenação. A criança vai apresentar movimentos estereotipados ou de tique. O movimento estereotipado é aquele movimento repetitivo que você vê, às vezes, numa criança que apresenta esse tipo de transtorno, ou até a gente vê o movimento estereotipado não só em crianças, mas em adultos também, que apresenta algum outro tipo de transtorno, né? Já vi isso muito em casos de esquizofrenia, por exemplo. Transtorno, o TEA, o transtorno do espectro autista. Quais características principais que a gente vai ver aqui, segundo o DSM-5? A gente vai ver uma, um déficit significativo na comunicação social, na interação social, tá? E aí a gente vai ver a dificuldade na reciprocidade social, né? Na responder nas relações sociais, compreender algumas coisas nas relações sociais para dar essa resposta, tá? Inclusive nos comportamentos não verbais, ou seja, a gente está falando que na interação social há um impacto importante aí para a gente compreender esse tipo, o TEA, esse tipo de transtorno, tá? Então, estamos falando de déficit na comunicação social e a gente vai ver também que a herdabilidade dele vai variar ali, ó, de 37 até 90%, que é uma herdabilidade muito alta, muito representativa. E também sabe-se que 15% dos casos de transtornos do espectro autista, do TEA, podem estar associados a algum tipo de mutação genética, tá? O TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Quais as características principais desse transtorno? Desatenção, desorganização, como o próprio nome sugere, hiperatividade, impulsividade, tá? A gente vai ver uma criança desorganizada, com dificuldade de desprender alguma tarefa e permanecer naquela tarefa. Tá? A gente vai ver uma criança que às vezes você fala com ela, parece que ela não escutou. Apesar dela escutar bem, parece que ela não ouviu, não compreendeu a mensagem que foi passada para ela ali, tá? E aí, alguns fatores vão influenciar nisso, né? Alguns só citar aqui tabagismo na gestação, alguma questão ali já no nascimento, histórico de abuso infantil, dentre outros, e mais uma vez a gente vai ver que as questões genéticas são significativas ali também, inclusive a herdabilidade ali é tida no DSM-5 como substancial, ou seja, representativa, tá? Bom, o que a gente vai considerar após passar aí bem rapidamente por esses transtornos aí? Vamos lembrar, a primeira infância é uma fase de acentuado desenvolvimento cognitivo, tá? Onde a criança vai desenvolver ali memória, atenção, concentração, a inteligência, vários aspectos cognitivos. E a gente vê que uma criança que tem algum tipo desse transtorno já começa nesse período de desenvolvimento com algum comprometimento, tá?
Outra coisa importante para a gente considerar, é muito mais importante você considerar, você perceber a adaptabilidade da criança do que você classificar, diagnóstico, dar um diagnóstico para essa criança ou trazer uma hipótese de diagnóstico. A doutora Thais Moriyama, psiquiatra do Instituto Baihal, ela diz que o que importa vai ser o nível de sofrimento dessa criança, e não o diagnóstico que ela vai ter. O que que significa? Se você tem uma criança autista em uma comunidade, em um grupo, que o número de autistas é muito representativo ou é majoritariamente de autistas, a tendência é que o nível de sofrimento dessa criança seja muito menor do que se ela estiver numa sociedade onde ela não consegue se adaptar, onde ela não tem pares com os quais ela consiga se entender melhor. Tá? Então, isso é muito importante a gente pensar quando estamos falando desses transtornos aí. Por quê? Porque, em geral, o que a gente vê é que o nosso mundo não é para esse tipo de criança. Agora que a gente tem visto, anos para cá, que a gente tem visto um olhar mais voltado para pensar na adaptação, na inserção de fato, no reconhecimento dessas pessoas de uma forma diferente, tá? Mais, inclusive, respeitosa. Bom, aí a gente já vai passando para o espiritismo devagarzinho. Primeira questão que eu trago para vocês é o que que o Espiritismo nos diria, o que que a gente entende a partir do Espiritismo, poderia explicar para a gente por quê? Crianças já nascem, já desde pequenininhas, já estão apresentando limitações que às vezes são tão severas. Pelo Espiritismo, a gente vai trazer, pode ser uma prova, a gente vai pensar que pode ser uma prova, que ela é uma oportunidade daquele espírito, aí não da criança em si, porque ela está desenvolvendo ainda, mas daquele espírito passar por determinadas circunstâncias de vida que podem contribuir para o seu próprio desenvolvimento. Poderia ser uma expiação, né? Eu trouxe aqui só para citar mesmo no Evangelho, no capítulo 5, no item 6, onde a questão ali, ó, que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade, não está falando de transtorno, né? Mas acho que aponta para a gente aqui que o Kardec está trazendo que todo efeito tem uma causa, e esse efeito precedendo sempre a causa, essa não se encontra na vida atual. Ou seja, está falando que pode ser alguma coisa de outra vida, a gente vai considerar isso na expiação. Também no Livro dos Espíritos, questão 373, e vai falar da expiação decorrente de abusos que ocorreram em outra ou em outras, né? E pode ser também uma missão, um espírito poderia reencarnar com determinado comprometimento, um desses transtornos, por exemplo, que permite que ele tenha dificuldades nas relações sociais, mas possa se desenvolver e possa se dedicar a um campo específico, por exemplo, na área da ciência. Por quê? A gente já falou em alguns estudos aqui no Espírita Info mesmo, em outras situações, que o cérebro social consome muita energia da gente, a gente cuidar das relações, das dificuldades intrínsecas, em quaisquer relações, seja em casa, no trabalho, com um amigo, em qualquer outro espaço, né, a gente tem que ficar. Isso consome muito tempo nosso, muita energia, e esse espírito poderia ficar um pouco mais livre, por assim dizer, para poder se dedicar a uma tarefa específica, né? Outra coisa importante que a gente tem que pensar é que isso contribui também os pais, enfim, para aquelas pessoas que são responsáveis por aquela criança, e vai oportunizar ali o desenvolvimento de uma empatia, né? Vai ser um desafio, ou seja, pode ser um aprendizado para esses responsáveis, para esses familiares também, tá? É, então a gente vai ter o seguinte quadro aqui. A gente vai ter esses transtornos do neurodesenvolvimento relacionados a uma causa orgânica, onde a gente tem ali uma predisposição genética, e isso vai se associar aí também, porque isso vai influenciar no impacto no desenvolvimento, a influências do passado, desse espírito e presentes, né? A influência do passado do espírito, a influência do próprio espírito,
melhor dizendo, ela vai se dar na impressão, né? Ao reencarnar, ao se conectar com aquele corpo que vai se desenvolver, ele vai causar uma impressão nesse corpo e essa impressão vem com marcas psíquicas desse espírito que podem sim interferir. A gente tem uma causa não citada até o momento, que seria uma obsessão espiritual, e não foi citada pelo seguinte motivo: porque o Kardec aponta que os sintomas só imitam os transtornos, né? É claro que o Kardec não falava de TEA, não falava de TDAH naquele momento, ele falava, usando o termo do próprio Kardec, né, na loucura. Ele tinha outra, ainda não havia essa classificação, o desenvolvimento desse campo da psicologia, da psiquiatria dessa forma, para classificar dessa forma que nós vemos hoje. Mas podemos até pensar que naquele momento já existia alguma coisa, mas é tudo classificado como loucura, tem tudo colocado no mesmo pacote ali. E aí, na obsessão espiritual, a gente teria apenas a imitação e não os transtornos em si, tá? Causas espirituais, essas causas espirituais aí podem ser, a gente vai considerar a causa do próprio espírito, né? Como o Kardec cita na questão 218 Livro dos Espíritos, que ele vai falar das tendências instintivas, né? Que são tendências inconscientes que esse espírito vai trazer e vai interferir desde o primeiro momento em sua encarnação ou até antes, né, quando ele começa ali o processo para se preparar para reencarnar. E causas sociais também interferem nesse transtorno de desenvolvimento, com a influência da família, a influência do ambiente, o estilo de vida dos pais, que eu cito aqui. Por exemplo, um pai ou uma mãe alcoolista de fato pode interferir numa das condições aí para também levar ao desenvolvimento desses tipos de transtorno, né? Seguindo um pouco mais, onde eu estou querendo chegar e agora vocês começam a entender qual a ideia que eu estou trazendo aqui. A gente trouxe essa figura aqui no livro nosso aqui, os autores estão presentes, é, personalidades enfermas, né? E aí, nessa figura aqui, a gente vê que, ao pensar essa pergunta, transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem uma tendência, se for pesquisar, pegar os livros, pegar a ciência de hoje, a gente tem uma tendência a pensar nas questões biológicas e até, de certa forma, sociais também, tá? Mas aqui a gente não pode deixar de citar que, embora as influências biológicas elas existam e sociais também, existe um psiquismo do próprio espírito que vai influenciar, que vai impregnar esse corpo e que pode sim levar à geração desse tipo de transtorno, interferindo em questões genéticas também. O que eu quero dizer? É difícil a gente justificar com uma causa somente. Acho que é muito mais interessante isso que a gente começa a defender, que a gente perceba esses tipos de transtornos como uma interação ou várias interseções entre várias causas, tá? Bom, só puxar isso aqui para cima, que tá atrapalhando aqui. Eu queria citar um autor, o Harold Koenig, que ele é um psiquiatra da Universidade de Duke, que é uma universidade importante, reconhecida nos Estados Unidos, e ele vai falar o seguinte: ele não está falando aqui dos transtornos do neurodesenvolvimento, o assunto é outra coisa, mas nos serve também, o que ele diz nos serve e pode ser adaptado ao que a gente vai falar. Ele diz que, olha, embora os fatores genéticos possam ser relacionados a uma grande variedade de enfermidades e a expectativa de vida de uma pessoa, a genética tem limites. E mais para frente, ele vai considerar dentro desses limites, ele vai falar de fatores sociais, psicológicos e comportamentais, né? Aí ele cita as doenças cardíacas, câncer, distúrbios cerebrovasculares, doenças infecciosas, né, que são hoje reconhecidos como interferindo profundamente, aliás, uma das grandes causas de morte hoje em dia, de adoecimentos, e aí diz o seguinte: olha, não existem mais dúvidas
de que esses problemas médicos são afetados diretamente por emoções negativas, estresse psicológico, social e comportamento de saúde deficientes, bem como influências genéticas. Ou seja, o que eu quero apontar com a citação dele é que ele está trazendo esses vários fatores que interferem na construção de um adoecimento. E como a gente considera aí que já na primeira infância a gente teria esses fatores interferindo, a gente vai pensar também, para nós aqui isso é importante, o próprio espírito, a própria psicologia do espírito, de que forma ela interfere. Então a gente já começa a desenhar aí essa ideia de que quais são as implicações espirituais. Bom, esse moço que está aí simpático, aí, o Kardec, vou trazer algumas questões que ele aponta aqui para a gente. Sobre o campo biológico, e aí volta a dizer, ele fala de loucura e não vai falar de um transtorno, né? Porque ainda não havia desenvolvido essa nomenclatura nem as classificações em sua época. Ele vai falar que ele defende que teria uma causa, uma predisposição orgânica. Você está falando na introdução do Livro dos Espíritos, no item 15, tá? É, mais para frente, não, no que é o espiritismo, ele diz que a loucura provém de certo estado patológico do cérebro. Você vê o Kardec defendendo, já naquela época, olha que interessante, já naquela época ele defende uma causa biológica para a loucura. É claro que se a gente for classificar, ver a classificação hoje, a gente não vai responder só por causas biológicas para todas as loucuras, né? Mas nós vimos desde o início ali, no que o DSM-5 traz para a gente, que a influência genética ou biológica, ela é muito forte, tá? E no Céu e Inferno, na parte 2, capítulo 8, ele cita ali que a loucura é da matéria e o progresso irá eliminá-la. A gente vê isso um pouco. Kardec tem muitas coisas visionárias, né? A gente vê isso um pouco. O que seria eliminá-la? A gente vê hoje, por exemplo, medicações que, quando o sujeito está medicado e fazendo um bom tratamento, ele ou não apresenta ou torna-se quase imperceptível alguma questão que ele apresente aí, tá? Em termos de transtorno mental. Sobre questões espirituais, o Kardec vai no Livro dos Espíritos, questão 372, ele diz que os que habitam os corpos dos idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Ele está citando aí a punição, acho que o termo não é o que eu gosto muito, mas estamos citando aqui o Kardec, né? Ele está falando de um espírito que traz algum comprometimento, alguma questão a ser trabalhada, ou que é reflexo de sua própria mente no corpo que ele tem na vida presente, tá? Sobre obsessão, só trazer aqui de curiosidade mesmo, tá? Como eu falei, não configura o transtorno, o próprio Kardec diz que é como se fosse, né? Mas ele diz ali no que é o espiritismo, mais uma vez, no Loucura, Suicídio e Obsessão, e fala que para não confundirmos a loucura patológica com a obsessão. Por quê? Porque a loucura provém de uma lesão no cérebro. A subjugação tem a ver com espíritos malévolos, né, que exercem influência aí sobre o outro espírito e vão causar uma aparência, ele fala aparência de loucura, tá? E no Loucura Obsessiva, né, na Revista Espírita, ali nos estudos dos processos de Morzine, ele cita alguma coisa nesse sentido da influência entre os mundos, né, o visível e o invisível. Falando um pouquinho da interação biológica-espírito, o que a gente vai citar aqui? No Livro dos Espíritos, a gente já está caminhando para o encerramento, né? Na questão 375A, o Kardec vai falar da desorganização, que é sempre perguntando, né? Desorganização é sempre do corpo e não do espírito? E a resposta, sim, exatamente, mas convém não perder de vista, e é isso que eu quero destacar, assim como o espírito atua sobre a matéria também reage sobre o espírito, dentro de certos limites. O que pode acontecer, impressionar-se o espírito. E na revista Espírito 66, ele vai falar ainda dessa interação.
da biologia, do corpo, com o espírito, onde ele vai falar das influências do organismo enquanto encarnado, e aí o caráter do espírito se modifica, se dobra às necessidades e exigências do próprio organismo. Ainda nessa interação, né, citando o Emmanuel no Pensamento e Vida, o Emmanuel diz o seguinte: o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal, ou seja, impressiona o nosso organismo desde o primeiro momento ali de nossa geração aqui encarnado, né? Ou o conjunto dos princípios germinativos, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar. Desde o início, a gente está falando de uma impressão do psiquismo do espírito em seu corpo. No Consolador, no item 35, ele fala que as leis genéticas da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular. Mais uma vez, estão falando da influência psíquica sobre o organismo que está sendo gerado ali, que está sendo desenvolvido. E citando o André Luiz, ele vai dizer, ele está no Entre a Terra e o Céu, no capítulo 29, tá? Ele vai dizer que na mente reside o comando. A consciência traça o destino. O corpo reflete a alma. Toda agregação da matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Ou seja, gente, a gente está falando de que, ainda que seja, a gente reconheça enquanto ciência que as causas genéticas, as causas sociais que vão influenciar na própria genética, na manifestação dessa genética, a gente tem que considerar que, como causa espiritual, a gente tem uma impressão desse espírito sobre o seu corpo. Mas o adoecimento seria sempre do corpo. E aí, para finalizar, eu trago aqui a questão 378 do Livro dos Espíritos, onde nos pergunta sobre essas alterações do cérebro, né, de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte. Depois da morte é como uma recordação. E ele vai falar: quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais vai durar essa perturbação pós-morte. Tá? Isso vai trazer para a gente o seguinte: há uma alta vinculação com o corpo. Por quê? Porque se após a morte o espírito não conserva isso, né, quer dizer, isso vai se dissipando com o tempo, né, esses transtornos têm conexão com o corpo, mas, mas não deixam de ser um reflexo do psiquismo, da psicologia desse espírito. Então, a conclusão que eu trago aqui para a gente discutir, para cada um aí contar suas ideias, seria isso. Quais as implicações espirituais a gente teria o próprio espírito impregnando o seu corpo, e aí, dentro de uma condição, de um mapeamento genético existente ali, né, que esse espírito poderia se manifestar e desenvolver esse tipo de transtorno. Enfim, Muito bom, pessoal. Muito bom. O que mais me chamou a atenção na apresentação do Christian foi como que um convite para que a gente, ao examinar situações como esta, abra um leque de possibilidades e não feche, assumindo uma posição dura, inflexível, até certo ponto ufanista, como se a gente tivesse respostas absolutas para cada problema humano. Isso não acontece, né? Muitos de nós, né, nesse entusiasmo pelo espiritismo, às vezes a gente dá respostas muito certeiras demais, né? Muito rígidas demais, esquecendo de que as coisas podem não ser assim, mesmo porque nada que se refere ao espírito humano é simples, porque as variações são imensas. O Kardec, quando ele examina as aflições da vida, os problemas, os desafios,
Ele propõe aquela classificação didática do Evangelho segundo o Espiritismo para ajudar o nosso raciocínio, né? Causas anteriores e causas atuais, né? As causas anteriores relacionando experiências reencarnatórias se manifestando hoje, e causas anteriores àquelas que têm um vínculo maior com a atual encarnação. É claro que não dá para a gente separar as coisas, né? Nós, como seres interexistentes, encarnados, trazemos a nossa história, estamos sob influência da matéria. Então, essa divisão do Kardec, ela ajuda, mas ela não pode ser absoluta, porque as coisas estão interligadas. Tem uma regrinha que eu acho muito interessante. Quanto mais tardiamente surge a aflição, o problema, a enfermidade, mais deve estar ligada à atual existência. Por quê? Porque ela vai refletir o nosso comportamento, nossas escolhas, nossos vícios, etc. Quanto mais precocemente surge a aflição, pelo próprio fato do indivíduo não ter tido tempo de interferir naquela organização, quer dizer, mais deverá estar vinculada à história pregressa. Os transtornos do neurodesenvolvimento, o Christian deixou claro, são transtornos que se iniciam na infância. Todos eles. Isso está na definição do transtorno do neurodesenvolvimento. Ele já se manifesta na infância. Então, ora, não houve tempo para que esse espírito pudesse gerar qualquer coisa nessa encarnação para que viesse a padecer dessas dificuldades. Então a gente tem que admitir que os transtornos do neurodesenvolvimento estão fortemente relacionados a experiências reencarnatórias. Mas não devemos acreditar que sejam sempre expiatórias. Esse é um outro problema. A gente tem um vício mental de achar que todo sofrimento, toda dificuldade, todo empecilho está ligado a erros nossos. É claro que isso existe, né? O conceito de expiação é um conceito claro na obra kardeciana, na obra mediúnica do século XX. A gente não pode negar isso. A gente não pode achar que tudo seja expiatório. Às vezes são dificuldades até mesmo na formação do cérebro, porque a gente está sujeito a leis da biologia que o espírito não tem como se subtrair a ela. Então, o Christian colocou um exemplo interessante. Às vezes o indivíduo tem uma missão que vai exigir dele regiões importantes do cérebro. Com isso, ao formar o cérebro, pode ser que outras áreas não consigam um desenvolvimento ideal. E aí o indivíduo vai padecer de algumas dificuldades. O próprio autismo, por exemplo, de um nível de suporte mais leve. Pode ser um espírito que não está espiando coisa nenhuma, mas um espírito que construiu um cérebro e não foi possível, pelas próprias dificuldades materiais, de contemplar toda a área social da mesma forma exatamente por necessidade de experiência daquela encarnação. A gente sabe, por exemplo, que é um fenômeno na biologia chamado linkage, genes unidos a genes que estão tão próximos que eles não podem ser separados. Então, às vezes, quando o espírito seleciona um, esse vem de carona. Então, a gente pode admitir que alguns desses problemas, eu acredito sim, mais leves, sejam como efeitos secundários da seleção de outros genes que são fundamentais para aquele espírito. Então, eu acho que o mais importante nesses quadros, a gente levantar possibilidades, abrir o leque, superar o punitivismo de que está sempre espiando, e porque as coisas podem não ser muito como a gente está imaginando, né? E eu acho que o Christian mostrou isso, e me parece muito claro para nós, mas é importante enfatizar, né? De que as coisas podem não ser tão simples conforme a gente imagina. E já O, começo com o nosso amigo lá de só fazer Goiânia. um comentário sobre o que você falou, Ricardo, Foi porque não. a coisa é tão complicada para a gente não sair já batendo no martelo e decidindo qual é a causa, né? Que, por exemplo, sobre deficiência intelectual, eu não citei todas as possíveis causas, mas uma delas, por exemplo, é lesão no período do desenvolvimento. Uma outra causa, erro inato do metabolismo. Pode não ter nada a ver com expiação, né? É uma questão dessa encarnação. E uma outra influência que não tem a ver seria, por exemplo, o alcoolismo ou o uso de droga, que pode levar a esse tipo de transtorno. A causa não é a criança que está usando droga ou se alcoolizou, são os pais, né? A influência não é uma questão da criança, mas dos pais.
Então, realmente a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque, em geral, tudo isso que nos envolve, que envolve o ser humano, né, nosso desenvolvimento, é muito complexo. Não é simples de decidir, bater o martelo e falar é aquilo que levou, é aquilo que gerou, inclusive nós como pessoas, como espíritos, né? Elias, A minha dúvida, bom, boa noite, pessoal, né? Desculpe, eu estava aqui cuidando do meu sogro aqui, estava meio impossibilitado de interagir com vocês. Mas acompanhei tudo, atentamente, até liguei o notebook para ver também a apresentação. Ó, excelente. Aí, eu acho até que vocês já responderam tudo. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: você citou, Christian, a questão 372, né? Onde Kardec supostamente, né, depois que eu descobri que ele fez uma grande elaboração nas perguntas e respostas, eu gosto de usar o supostamente, desculpa. Mas supostamente Kardec pergunta aos espíritos que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas, né? E aí a resposta é: os que habitam corpos idiotas são espíritos sujeitos a uma punição, né? Então, assim, e aí, assim, eu noto que há uma dificuldade muito grande no meio espírita de admitir, de admitir outras possibilidades que não isso aqui. Pelo que você diz, pelos comentários do Ricardo Baesso, vocês estão me dizendo que é possível que os espíritos que habitam corpos de pessoas com transtornos de neurodesenvolvimento não tenham nada a ver com punição. Pelo menos é isso que eu entendi da fala de vocês. Eu diria que essa questão que essa resposta que o Kardec obteve deve ser melhor analisada. Como é que vocês se situariam diante do questionamento dessa questão, né? O Elias, eu considero que acho que vamos trocar esse termo punição, né? Kardec coloca punição lá, mas é uma oportunidade também do espírito poder resgatar, né? Poder aprender a fazer de forma diferente o que ele não conseguiu fazer de uma certa maneira lá e acabou errando, né? Cometendo algum erro, muitas vezes envolvendo outra pessoa. Então, o próprio espírito pode ter essa marca consciencial e impregnar, porque punição a gente pensa muito sujeito, alguém punindo, né? Um espírito superior, Deus, alguém punindo esse espírito e ele vai reencarnar dessa forma. Às vezes é uma escolha do próprio espírito, às vezes é uma questão inconsciente do psiquismo do espírito, né, que vai influenciar aí na sua construção corporal, mas eu considero que essa aí é uma das possibilidades. A gente trouxe outras aqui, né? Quando um pai, eu já vi muito isso, né? Usuário de droga, tem seus filhos lá, os filhos nascem com uma série de problemas, muitas vezes, não é incomum isso acontecer, tá? Não é só transtorno no neurodesenvolvimento, mas muitas vezes é também algum tipo de transtorno assim. E o que que esse espírito fez? É isso, né? Aí aquele que não quer reconhecer sempre, não, alguma coisa ele fez, né? Mas não, gente, não, porque pode não ter a ver com os pais, né? Eu acabei de citar aqui que uma causa de um transtorno de deficiência intelectual é também uma questão do metabolismo, né? Algum problema gerado no nascimento. Então, acho que uma das causas pode ser sim, a gente não pode excluir, né? Senão a gente também, no espiritismo, a gente começa a excluir alguns fundamentos básicos. Mas não é aplicável a todos os casos. Porque se isso for aplicável a todos os casos, né, o espiritismo não consegue dialogar com os conhecimentos atuais e não consegue nem se sustentar, né, respondendo só por essa via. Elias, você tem mais ou menos a minha idade, então a gente construiu assim um pensamento espírita muito parecido na mesma época. Essa pergunta sua não teria sentido há 40 anos, porque ninguém teria dúvidas de que a resposta é sim, está espiando, tá certo? Essa era a resposta padrão que nós sempre demos, né? Sofreu porque está resgatando. De um tempo para cá, alguns confrades têm procurado trazer outras possibilidades ao debate. E uma dessas possibilidades é que determinadas aflições não estão relacionadas à expiação, mas poderiam ser acontecimentos que se deram durante o próprio processo de formação do corpo, como o Christian colocou.
a gestante que se utilizou de determinadas drogas, e isso afetou o desenvolvimento neural, e essa criança pode nascer com alguma limitação. Eu acho que hoje a tendência de todos nós é admitir isso sim. A minha dificuldade em particular, Elise, eu já conversei isso com você, é para casos mais graves, porque esbarra com uma questão do Livro dos Espíritos que me parece que é capital, quando o Kardec fala que os grandes acontecimentos da vida estão previstos. Então, eu tenho dificuldade em imaginar que uma criança que nasce, por exemplo, com deficiência intelectual gravíssima, que isso seja fortuito, porque isso não dá sentido àquela existência e isso foge um pouco dessa ideia kardeciana que me parece forte, né? Então, eu aceito bem, até o momento nessa encarnação, eu aceito bem situações não tão sérias assim. E os casos mais graves, eu acho que há um vínculo importante com experiências anteriores. Mas isso é coisa minha, tá? No atual momento, eu penso assim. Mas é claro que isso aí é uma coisa aberta. Nenhum de nós tem certeza absoluta de como é, né? Mas eu acredito, a minha opinião é essa. Isso, eu vejo a possibilidade disso acontecer, não ser expiação, não ser punição, para casos não tão graves. Para esses eu tenho dificuldade de aceitar que seja uma coisa fortuita, tá? O Eli Eu, levantou eu a mão. posso fazer uma. Claro, pode sim. Já que ninguém ergueu a mão, né? Parece. O Eli está esperando lá, mas ele espera mais um pouquinho. Ah, é? Oi, desculpa, Eli, eu não vi. Se o Eli Pode não se falar, porque importar. senão a gente perde o filão. Assim, eu acho isso muito interessante. Eu acho que essa maneira que você coloca, eu já gosto dessa prudência, né? De falar, olha, né, a gente não tem resposta para tudo. E tem um estudo que eu acho muito bom, que é um trabalho organizado pelo Arthur Quioro, junto com o Ricardo Nunes, que se chama Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação. Se não me engano, são 15 artigos de diferentes autores que eles vão explorar a questão da reencarnação, trazendo para a realidade hoje. E o Quioro traz uns exemplos que me lembram muito um colega nosso aqui na fraternidade, que ele nasceu vitimado por uma série de deformações causadas pela talidomida. Então, o caso dele é um caso muito grave, né? Ele tem as duas mãos fendidas, os dois pés fendidos, ele perdeu a visão, ele tem muito prejuízo, né? E assim, e aí, antigamente eu também teria essa resposta, né? Mas hoje, quando eu vejo que ele foi vitimado pelo uso da talidomida, aí eu falo, ah, então peraí, então esse desgraçado desse laboratório tinha que fazer essa lambança para ele poder espiar esse passado dele, né? Porque teve um farmacêutico, teve um laboratório, uma empresa, teve um órgão público que liberou a comercialização do medicamento, teve uma série de ações, sem as quais ele talvez não estivesse passando nada disso, né? Porque a correlação é direta, né? Então, assim, então tudo isso me deixa realmente pensativo, e eu acho que nesse estudo o Quioro levanta essa questão do uso de drogas pela mãe, né? E eu acho que esse estudo é muito interessante para abrir esses leques de possibilidades que nem vocês fizeram aí, que eu acho muito interessante. Muito obrigado. Eli, Boa noite, pessoal. Eu acho que o século XX, pelo menos aqui no Ocidente, e para nós que tivemos acesso a essas informações e a esse desenvolvimento, possibilitou essas grandes conquistas, né? Praticamente até o século XIX, a única maneira de responder determinadas questões era filosófica, vamos chamar assim, entre aspas. Era no campo das ideias, né? Era assim, eu acho isso, o outro acha aquilo, e os grandes pensadores sentavam lá nas suas casas pensando no que poderia ser, como que isso funcionaria, e várias correntes filosóficas e grandes estudos filosóficos surgem disso, mas muitas vezes partindo da cabeça de uma pessoa, né? Ou de muito poucas pessoas. A partir do século XX, duas grandes conquistas vão acontecer
que é o desenvolvimento da tecnologia, que permite a gente conhecer as questões biológicas mais de perto. Obviamente, né, como já foi falado, a gente não tem ainda, está longe de ter ainda todas as respostas, mas o conhecimento que a gente tem hoje dos mecanismos biológicos, da genética e etc., etc., é assim incomparável com o que se tinha no final do século XIX, que permite hoje a gente estar discutindo, né, essas outras possibilidades associadas aos transtornos, aos vários transtornos e aos transtornos também de desenvolvimento, é justamente o conhecimento que não apenas a questão do genético, mas a neurociência tem possibilitado a gente entender melhor que essas situações relacionadas à matéria. A ideia de que o espírito sofre a influência da matéria ostensivamente, ela está presente nos textos de Kardec, mas a gente não tinha, a gente sim, né, século XIX, não tinha como entender isso, né? Como que essa influência efetivamente acontecia. Então havia uma tendência de sempre trabalhar somente com o inverso, é o espírito que influencia sempre a matéria, né? E não a matéria que influencia a manifestação do espírito. Hoje a gente tem elementos mais ricos, né, para poder explorar essas questões. No outro lado, no outro aspecto, uma grande conquista foi feita, que foi o desenvolvimento dos estudos sobre as questões sociais, que também praticamente não existia, né? É, o piso de todas as questões, de todos os conflitos, de todos os sofrimentos, de todos os transtornos, de todas as dificuldades, e isso, de certa maneira, transparece muitos textos da obra de Kardec, porque é da época, né? Ele é colocado quase que exclusivamente sobre o indivíduo, porque essa é a posição das religiões de uma forma geral. O indivíduo é responsável por tudo. É responsável pelo bem e pelo mal. Mas como o bem é extremamente raro, sobra muito mais o mal, né? Então, todas as dificuldades, todos os transtornos, na falta de poder, né? Na impossibilidade de poder atribuir isso a Deus, era atribuído ao indivíduo. Era atribuído ao indivíduo. Se havia um problema orgânico, é porque o indivíduo, de alguma forma, estava responsabilizado por isso. Se havia um problema social, o indivíduo estava sofrendo nas questões sociais, é porque o indivíduo tinha que ser responsabilizado por isso. De certa forma, isso está numa interpretação cristã, vamos dizer assim, muito antiga, né? Bem-aventurados aflitos, então assim, sofrer é bom, né? Ter dificuldades, transtorno vai ser bom. Bem-aventurado quando vos perseguirem, então sofrer perseguição é bom. É essa interpretação, de certa forma, limitada e, de certa forma, enviesada, né? Porque, obviamente, isso foi sendo manipulado ao longo dos séculos, colocava todas essas questões e toda a responsabilidade e, por conseguinte, toda a culpa, né, quando a situação era ruim, sobre o indivíduo. O desenvolvimento, então, das questões da tecnologia, vamos dizer, na área biológica, e o desenvolvimento dos estudos da sociedade e do entendimento melhor dos mecanismos que regem, né, a convivência social, as estruturas sociais, as instituições sociais, as relações sociais, permitiram entender que é o que a gente está insistindo, né? Que há mais fatores a serem considerados, que há mais fatores a serem considerados, né? Não é só o indivíduo. Por isso que a gente, no livro Personalidades Enfermas, propomos um modelo, que é um modelo complexo, né, à primeira vista, porque vai ser multifatorial, mas é um modelo que propõe pensar essas dificuldades, em especial na reencarnação, né, nos processos reencarnatórios, sob um ponto de vista mais amplo, né, um leque mais amplo.
Mas, por outro lado, e isso que é o que eu quero só colocar, o fato da gente abrir outros fatores não deveria servir como justificativa ou explicação para a gente minimizar as questões do próprio espírito, né? Para a gente evitar cair do outro lado, né? A gente retira aquele piso excessivo da responsabilidade individual e coloca a responsabilidade que era toda do indivíduo fora do indivíduo, né? Seja nas questões sociais, seja nas questões biológicas, seja nas questões educacionais, seja na questão do ambiente, seja na questão dos pais, etc, etc. Todas essas, e talvez esse seja o período, né, comum de discussão das ideias e de burilamento das ideias, em que a balança muitas vezes tende ou para um lado ou para o outro, mas é sempre bom lembrar que essa ideia não retira de todo a responsabilidade individual, espiritual, em muitas dessas questões. Porque se a gente abdicar da liberdade individual e da consequente responsabilidade individual, as coisas ficam tanto meio sem sentido, né? Por quê que eu estou insistindo nisso? Porque muitas vezes, em relação aos problemas, às dificuldades, isso a gente já vem discutindo há algum tempo, e eu sempre faço questão, né, de insistir nesse ponto. O que a gente vê muito nas discussões espíritas, de uma forma geral, é uma discussão sobre as causas, e raramente uma discussão sobre as finalidades, que são coisas muito diferentes. Que são coisas muito diferentes, embora, obviamente, estejam interligadas. Se a gente volta lá no texto evangélico, bem-aventurados os aflitos, porque herdarão a terra, tem uma mistura de causa com finalidade nesse processo, que, obviamente, pode receber várias interpretações diferentes. Quando a gente discute a questão da reencarnação, porque é isso que a gente, no fundo, está discutindo, né? Porque ainda a questão não está relacionada à condição desse espírito no mundo espiritual, mas ele aqui reencarnado. Quando a gente discute, muitas vezes a gente, além das causas da situação atual do espírito na reencarnação, é preciso, e essa é uma discussão que eu acho que ainda precisa ser ampliada, é preciso se discutir a finalidade dessa encarnação. De forma geral, eu vou colocar aí entre aspas, mesmo os textos espíritas são meio vagos em relação à finalidade da reencarnação. Ah, vamos colaborar na obra divina, vamos progredir, vamos evoluir. A gente cai de novo naquela questão filosófica, que é muito difícil de ser trazida para a vida cotidiana, para a vida prática, para o dia a dia das pessoas. Então, eu entendo por que muitas vezes as discussões tendem a focar nas causas e esquecer as finalidades. Até porque, por falta dessa discussão, se alguém pergunta assim, qual, não a causa do indivíduo estar passando por um transtorno, mas qual a finalidade do indivíduo estar passando por um transtorno, a resposta é mais complicada que a causa, porque a gente não tem, de forma geral, uma filosofia desenvolvida, mais desenvolvida em relação a isso, né? A essa questão das finalidades. Então, eu acho interessante, né? A gente. Bom, é meio redundante falar que é interessante, porque a gente escreveu um livro sobre isso, né? É um tema que a gente acha que é realmente interessante, que merece ser discutido mais. É, mas eu acho que ainda existe espaço para uma discussão mais filosófica ou sobre ideias com relação a essa questão das finalidades. Mas
para não ficar só no blá blá blá, Cristian, eu queria fazer uma pergunta objetiva. Em algum momento você falou, ou colocou no texto, que uma sociedade mais igualitária talvez minimizasse o sofrimento das pessoas que estão passando por essa situação. Você acha que transtorno se afina com transtorno? Uma pessoa que está passando por alguns desses transtornos se afinizaria melhor com pessoas que estão passando por transtornos também? Ou a sociedade vai ficar transtornada e aí está todo mundo igual, mais ou menos, né? O sofrimento diminui porque está todo mundo igual. Ou essa diferença e desigualdade vai continuar provocando sofrimento nessas pessoas? Eu falei, o Eri, de uma forma geral, né? Estamos escutando? Eu troquei o fone aqui, eu não tô, tá? Beleza. Eu falei de uma forma geral. É óbvio que a gente não vai considerar isso aplicável a qualquer transtorno, foi só um exemplo que eu trouxe, que a gente teria numa sociedade onde tivesse a maioria, por exemplo, de pessoas, de sujeitos, de crianças com TDAH, né, a gente teria ali, de uma certa forma, crianças que se compreenderiam de uma maneira e se desenvolveriam compreendendo um pouco mais. E aí, o que eu quis dizer? Classificar se torna secundário, porque hoje em dia, o que a gente faz? E é isso que eu mencionei. Normalmente você busca classificar, as pessoas querem um diagnóstico, carimba aquele diagnóstico nessa criança e a criança passa a se desenvolver a partir daí. Então, em geral, toda a construção que ela tem posterior é em cima disso. E muitas vezes o sujeito vai ter lá 40 anos e ainda vive a vida em torno disso, ok? Mas não acho que é uma sociedade igualitária, né? O meu exemplo foi só para deixar claro num quadro onde isso seria menos importante, a classificação, né, do que o bem-estar. Porque uma criança com TDAH ou com autismo, para mudar aqui, dentre um grupo lá, numa cidade onde tem a maioria de autismo, né, você tem várias formas dessa criança manifestar a sua própria condição, né? E ela pode não se adaptar bem, certo? Mas o que é importante é a inversão disso, é a questão de classificação. É como se a classificação fosse responder pelo sujeito, e não o sujeito por si mesmo. Nem vou falar pela classificação, mas por si mesmo, né? Então, mas eu acho que uma sociedade igualitária, não. Uma sociedade inclusiva, que compreenda, sim. Ou seja, é a nossa sociedade, não tem como a gente imaginar uma realidade diversa da que a gente tem. O que a gente tem que fazer é essa luta que existem hoje em dia, né? O Ricardo falou, há 40 anos você nem questionaria. Hoje em dia, por se questionar tanto, é que a gente avançou em determinados campos, e muitos campos, na verdade, né? Então, quando você fala de alguém com esses transtornos do neurodesenvolvimento, são pessoas hoje em dia que não só têm tratamento na sociedade atual, mas tem um espaço, tem um espaço. Elas podem, se a condição permitir, elas podem trabalhar, elas vão para a escola, elas têm amigos, percebe? Elas não ficam relegadas a um espaço à margem da sociedade. Isso que é muito importante, sabe? E mais significativo, eu acho que é entender que elas têm isso tudo, mas ao mesmo tempo têm respeitado a condição delas, assim como nós. Então é isso que eu quis dizer. Ao invés de classificar para responder, para direcionar, para carimbar e determinar, que aí você pode ter uma questão determinista envolvida aí no futuro dessa criança, muito mais compreender de que forma ela se insere e pode ser aceita, compreendida, melhor que aceita, compreendido nesse espaço. Leia, depois Zenóbio. Pronto, consegui. Boa noite, pessoal. Cris,
Muito bom te ouvir a todos. Eu queria fazer 3 colocações. Primeiro, eu respeito aquela colocação que o Christian fez sobre as marcas psíquicas que podem imprimir ao corpo. Primeira possibilidade. Também, não a mais importante. Primeira possibilidade. Segunda, a questão que o Eli colocou, de não nos atermos especificamente às causas, mas à finalidade. E da finalidade, vai decorrer um exemplo vivo que eu tenho, talvez eu já tenha falado isso em outros meios, a missão, a finalidade. Eu tenho um sobrinho autista, e aqui também vai entrar a questão da inclusão, que o Christian falou. Eu tenho um sobrinho autista que mora nos Estados Unidos, um meio absolutamente preparado para essas questões, onde ele frequenta escola, onde ele trabalha, onde ele tem conta no banco e gere perfeitamente, ele é autista, não aquele autismo profundo, né? Mais pronunciado, mas ele tem perfeita condição e ele é capaz, e mais, a questão missionária, entre aspas, da finalidade. Meu irmão tem 3 filhos e ele é o único que cuida do irmão, do pai velho. Então, e ele cuida com uma alegria, uma felicidade, com um amor tão grande. Então, aí, a gente está vendo várias implicações, né? Que todos têm um pedacinho de razão, entre aspas, dentro da compreensão da nossa humanidade. Então, eu acho que é difícil a gente entender uma delas especificamente. A questão é muito mais abrangente. Eu gostei muito da discussão. Obrigada, gente. Zenóbio? Seja conosco, boa noite a todos. Vou dar um depoimento aqui de uma pessoa que já foi diagnosticada com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade aos 40 anos de idade, que sou eu. E eu digo, doutor Christian, que se chama transtorno porque causa muito transtorno a quem tem e principalmente com quem vive com essa pessoa que tem esse tipo de transtorno. Como diz a minha filha, tipo assim, papai, você me esqueceu no colégio. Esqueci. Quando eu vejo essas histórias que o pai deixa filho trancado dentro do carro e sai, isso eu fico arrasado, porque eu sei o que ele está passando, eu sei o que a pessoa passa. Porque quando você acorda, quando você desperta, é uma carga emocional tão grande que você se desequilibra completamente. Quando você vê, o pai deixou o filho trancado no carro a 40 graus, aquilo me deixa perturbado, porque eu vou até ver meu carro, que já esqueci várias vezes em shopping, já fui trabalhar com carro, voltei de ônibus, aí eu chamo a polícia porque roubaram o meu carro, aí vem o porteiro, não, seu Zanotto, o senhor foi de carro hoje de manhã, eu vi o senhor saindo de carro, e você, é mesmo. E esses transtornos que causam a você é intenso, é grande. E eu só fui diagnosticado, isso, dona Maria, com 40 anos. Aí você começa a refletir, fala assim, gente, então é isso, eu tenho um transtorno. Tenho déficit de atenção? Nossa Senhora, nessas reuniões aqui eu tenho que ficar olhando o Eli ali o tempo inteiro para ver se ele trocou o bonequinho que está lá atrás da estante dele de lugar, se ele mudou algum livro, porque eu tenho hiperfoco, se eu tenho que ficar focado. Porque se eu não focar, meu amigo, em 2 minutos, eu já estou lá em Cabo Frio há muito tempo, já sumi daqui há muito tempo. Isso causa transtorno. Por quê? Porque quem convive com você pensa que você está fazendo isso. Pô, o cara não pode fazer isso, o cara faz isso, faz aquilo. Porque na contramão desse transtorno, você tem seu hiperfoco. Aquilo que você quer, aquilo que você se dedica, meu filho, eu posso dizer com sinceridade, não tem para ninguém. Por exemplo, eu com 5 anos eu queria andar de bicicleta. Sabe como que eu aprendi a andar de bicicleta, doutor Cris? Olhando. Olhando. Eu fui para a pracinha, não tinha bicicleta. Não tinha nem sapato, não tinha nem bicicleta. Fiquei sentado no banco e olhando as pessoas, as crianças andarem de bicicleta.
Aí, quando passou uma perto de mim, eu falei, eu posso andar? Você sabe? Eu falei, sei. E saí andando. Não sabia frear, mas sabia andar. Parar eu não sabia, não. Parar eu não tinha aprendido, não, mas andar eu andei de bicicleta. Então, quando trazem esses transtornos, e que quando o professor ele fala que há uma finalidade, aí eu fico tão conformado, porque nem tudo, né? Vou esperar ver aqui qual é essa finalidade nessas causas, porque é muito difícil esquecer documento, chave de carro. Se eu esqueci as filhas, gente, esquecer documento para fazer uma prova, essa é a coisa mais simples que tem. Agora, o transtorno que causa é muito mais significativo para quem tem e para quem está ao redor, porque as pessoas não entendem que aquilo é uma deficiência. Eu só fui entender com 40 anos que era uma deficiência. Isso curou um monte de gatilhos que eu tinha. Eu falei, não, como é que eu posso ser desse jeito? Vou contar só uma rapidinho. Quando eu estava num colégio, eu era responsável pela turma, eu decidi qual seria o uniforme que nós íamos fazer uma apresentação. No dia da apresentação, adivinha quem estava com o uniforme errado? E eu que escolhi o uniforme. E eu que escolhi. E eu cheguei lá na apresentação, todo mundo de branco e eu de azul. Olha que lindo. Olha que lindo. Causa um transtorno muito grande. Causa um transtorno muito grande. Forte abraço. Ah, e essa coisa do TDAH não prestar atenção, porque é o seguinte, não que a gente não esteja prestando atenção. Quando o assunto não te interessa, assim, não está te despertando alguma coisa, você já começa a ir para outro local, assim, entendeu? Não é que eu não esteja prestando atenção no que está acontecendo, estou ali ligado, estou sabendo. Mas, meu amigo, de vez em quando eu levo uns cutucões. Olha para o cara está conversando com você, você está olhando para outro lugar. É difícil, é um grande transtorno, realmente. Boa noite, gente. Forte abraço. João Márcio. Obsessão séria. Obsessão séria, amigo Zenóbio, problema seríssimo, viu, meu amigo? Complicado e parece que não tem cura, não. Com a idade tá piorando, aí vindo o transtorno, complicado. Eu acho que eu vou falar bem rápido, deixar o Liz Moraes falar. O diagnóstico, ele trouxe um fator humanizador muito grande. E será que as casas espíritas sabem lidar com isso? Uma criança, por exemplo, autista, quando coloca-se o prato dela, a refeição, o almoço, de um lado um arroz, do outro ovo, a verdura. Se o arroz, que é algo normal, toca no ovo, ela não come mais. E aí o pai que sabe que a criança é autista e tem todo esse rigor, tipo alguém que tem toque, né, com alimentação, ele entende, tira o prato e bota outro e não tem problema nenhum. O arroz de um lado, o ovo de outro, sem ser tocado, e aí a criança come naturalmente e pronto. Isso hoje. Porque o diagnóstico ensinou esses pais a lidar com essa criança, como o amigo Zenon falou, que o cérebro delas é diferente. Não é birra, implicância, imaturidade ou geração Y ou Z. O cérebro delas é diferente. O diagnóstico ensinou os pais a tratar essa criança como uma criança diferente. Eu imagino essa criança no passado, e deve ter ocorrido muito, muita criança, por exemplo, autista, apanhou, era castigado. Imagine a criança se perturbava com barulho de som alto, numa casa onde a família só ouvia som alto. Essa criança sofria muito, e cada vez que ela se queixava, se isolava, ela podia ser castigada. Ou seja, o diagnóstico é profundamente humanizador, porque ensina quem está ali dando os cuidadores que é alguém diferente. O cérebro dele é diferente, não é porque ele queira, não é implicância, não é birra, não é imaturidade espiritual. O corpo do qual ele está reencarnado, Deus sabe qual é a causa, mas funciona de forma diferente. Por exemplo, os autistas têm repetitivos infecção urinária. E eu conversando com meu primo, descobri que só porque mudou o sabonete. Eles têm um rigor de uma hipersensibilidade sensorial, onde se usou o sabonete com ele aos 2 anos, tem que usar o mesmo sabonete a vida toda.
Só porque mudou o sabonete íntimo, a menina começou a apresentar infecção urinária. Ou seja, o diagnóstico de autismo ensina os pais a lidar com isso e respeitar os limites neurológicos daquela criança. E ela vai continuar assim o resto da vida, porque não tem cura. Embora a gente encontre casa espírita, isso aqui é um alerta, casa espírita que ofereça tratamento e cura para o autismo. É uma questão complexa. Segundo a ciência, não tem cura. Pode passar de um nível severo para um nível mais leve, mas não tem cura. Você encontra casa espírita que trata como doença, que também não é doença, é um transtorno de neurodesenvolvimento, e oferece cura. Enfim. Mas eu acho que a casa espírita precisa usar esse diagnóstico dessa forma, e não da forma culpabilizante, onde quando chega uma família, e eu escuto e vejo muito isso, com a criança que tem qualquer transtorno, esse daqui é o castigo da família. Esse daqui é a cruz que essa família vai ter que carregar. É a expiação deles, é a aprovação. Gente, isso é horrível. Imagine eu ouvir que eu sou a cruz que a minha mãe e o meu pai têm que carregar. Se teu transtorno já é complicado, como o Zenobio colocou, imagina não só o transtorno, a culpa de que eu sou a fonte de sofrimento, eu sou uma maldição para minha família. Eu nasci para fazer ele sofrer. E tem esse olhar baseado numa ética punitivista da doutrina espírita. Eu acho que o espiritismo tem que usar o diagnóstico de forma acolhedora e humanizadora. É contigo, Elias. Deixa eu Encerramos só fazer um as inscrições comentário. com o Elias agora. Pode fazer, Elias. Deixa eu fazer um comentário aqui a respeito disso que o Rápido, João Cris, que falou, que já eu deu acho, 9h15, hein? acho muito. Não, hoje eu tenho privilégio, hoje eu estou apresentando. É, normalmente é o que marca o tempo, né? Tô sofrendo o que eu implico aí para os colegas. Mas olha só, um comentário rápido mesmo. É porque isso que o João colocou é muito importante, porque quando a gente vai pensar no diagnóstico, numa área mais biológica, mais orgânica do corpo, você tem uma questão viral ali, por exemplo, e aí você vai pensar, "Bom, o que que eu fiz para isso acontecer? Nada, o vírus estava ali, você pegou esse vírus, você está com essa doença, o tratamento é assim. E qual a sua implicação, qual o seu envolvimento? De uma maneira geral, a gente vai pensar assim, olha, eu não fiz alguma coisa para isso, e o diagnóstico se dá independente de você. Quando a gente vai pensar na área do psiquismo, o diagnóstico envolve você. Quais as características? Né? Quando você vai falar de depressão, por exemplo, ideação suicida, a gente vai ver vários casos de depressão tem ideação suicida. Isolamento social, vários casos têm isolamento. Então você vai colhendo essas informações e vai vendo o que que isso tem a ver com o comportamento, com o estilo de vida, com as pessoas em torno da pessoa. O que que eu quero dizer com isso? É que em compreender esse sujeito é importantíssimo. Então, o diagnóstico ele traz respeito, por quê? Pela compreensão desse sujeito e só por isso. Porque o diagnóstico por si, ele é só uma marca, é só uma classificação. Mas na medida que você começa a mudar o meio familiar, o ambiente social, em função desses sujeitos, porque eles apresentam características que são comuns àquele transtorno, por exemplo, e a gente compreende isso fazendo o quê? Ouvindo essas pessoas, ouvindo o Zenóbio, entendendo que ele está olhando ali um livro que está na estante do Eli, por que ele está olhando aquele livro? Ele diz para a gente. Então a gente vai vendo essas características e aí a gente compreende o sujeito a partir do próprio sujeito. Né? Isso traz a noção para a gente de que essas pessoas não estão no mundo errado, é o mundo que não está preparado para elas. E aí a gente tem que ir ajustando as coisas para caber cada vez mais pessoas, porque a diferença ela é o normal nesse mundo, né? Encerramos com a fala do nosso amigo Elias Moraes. Eu acho que talvez até eu pudesse ficar calado depois dessa fala do João Márcio e do Christian, mas eu acho que vale a pena costurar os elementos, né? Porque quando o Eli falou da causa e da finalidade, eu fiquei pensando, a gente às vezes está muito condicionado a pensar nesse sentido, né? De causa e de finalidade, mas a fala do João Márcio e do Christian chamou a atenção para outra coisa que eu acho também que é muito importante, que são as implicações.
Então, eu acho que a gente talvez tenha que se treinar a pensar. A gente já sabe pensar em termos de causas. E às vezes até a gente pensa demais, né? E faz um chute que não tem nada a ver, né? Em finalidades, talvez até a gente tenha que tomar muito cuidado para não cair num raciocínio muito teleológico de achar que tudo que existe é porque tem uma determinada finalidade, né? E, de repente, pode ter outras formas de ver. Então, eu acho muito importante isso que se trouxeram aí, de a gente pensar, a gente pode até pensar em causa, pode até pensar em finalidade, mas jamais deixar de levar em conta as implicações que isso tem para os sujeitos que estão vivendo. Porque é na hora que a gente compreende essas implicações e passa a atentar para essas implicações, é que a gente faz aquilo que o João Marcos falou, que eu achei muito importante, que a gente humaniza, né, a relação com esses sujeitos, e a gente faz aquilo que o Christian falou, que a gente cria dispositivos na nossa sociedade para que esses sujeitos também se sintam à vontade, vivam de maneira proveitosa, de maneira útil, de maneira em harmonia com todo mundo, né? Consigam ter seu espaço respeitado. Então, eu acho muito importante pensar em termos também de implicações para a nossa vida social. Muito obrigado pela oportunidade. Adorei o estudo hoje. Fantástico. Muito bom, acho que todos nós adoramos, né? A gente agradece a participação de todos. Daqui a 15 dias a gente retorna, se Deus quiser. Uma boa noite, bom final de semana, pessoal. Boa noite, gente. Um Tchau, abraço. gente. Boa noite. Obrigado. Valeu.